Salve meu povo, saudações rubro-negras, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você que está chegando agora aí, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha esse vídeo. É muito importante para o nosso crescimento, é importante para a gente está quase chegando à marca aí de 1.600 inscritos e com sua força, com sua moral, a gente vai chegar rapidinho. Pessoal, o Flamengo venceu o jogo contra o Botafogo no sábado, uma vitória acachapante na minha opinião. O Flamengo sofreu pouquíssimos riscos. Confirmou, né, a freguesia que o Botafogo tem com o Flamengo. Isso aí parece que são 11 jogos lá e 10 vitórias do Flamengo. Mas o que eu queria falar não era isso. Você já sabe que o Flamengo venceu, está próximo do G4 ali, né? Com 10 pontos. Devagarzinho a gente chega lá, né? Jogo a jogo e tal, a gente chega lá. Mas o que eu queria falar contigo não é nem sobre isso, é sobre a questão do técnico português, o Leonardo Jardim. Já tem o dedo dele para ele, né? O que a gente pode analisar é que em suas entrevistas, né, ele diz que posse de bola não é muito seu forte. E ele não treina nenhum time dele para ter posse de bola. Mas o que ele gosta é de efetividade. E a gente pode ver números que o Flamengo de Filipe Luís tinha. E na verdade o DNA do Flamengo é um DNA de posse de bola, né? O Flamengo gosta muito de ter a bola, isso é normal no time do Flamengo, isso desde muito tempo. Antes de Jorge Jesus em 2019, o Flamengo já era um time que gostava de ter a bola. Só que nos últimos jogos, por exemplo, com o Filipe Luís, a gente via que era uma posse de bola, mas não tinha eficiência com essa posse de bola. Então era um time que tinha posse de bola, finalizava muito, mas não tinha eficiência nas finalizações. E acabava muitas vezes ele perdendo o jogo com um contra-ataque. E a gente pode ver que isso mudou com o técnico Leonardo Jardim. Você pode ver aí que vamos fazer a comparação aí do jogo contra o Inter. O Flamengo teve 60% de posse de bola e empatou o jogo. Teve muitas finalizações, empatou o jogo. No jogo contra o São Paulo, o Flamengo teve 60% de bola, uma precisão de passes muito boa também, muitas finalizações, mas perdeu o jogo para São Paulo. Já contra o Lanús, o Flamengo também teve 73% de posse de bola, gente, é uma posse gigante, e perdeu o jogo dentro do Maracanã para um time fraco daquele. Então você veja bem que a posse de bola não é uma máxima no futebol em que deixa o time na posição favorável. Isso vai fazer com que o time seja um time agressivo, que seja um time eficiente. Você pode comparar com as ligas europeias. Um time que lidera a Premier League nesse momento é o Arsenal e mantém ali 48 a 55 de posse de bola, e é o líder da Premier League. Um time que tem o costume de ter a posse de bola é o Manchester City do Pep Guardiola, desde os tempos de Barcelona, né? Aquele time lendário de 2006 do Barcelona, do Pep Guardiola, do MSN, é isso mesmo. Ele mantinha uma posse de bola de 65 a 70%. E é a posse que ele tem hoje também no Manchester City. Mantém essa aí a pegada dele, mas é o time que hoje não disputa a liderança da Premier League. Tá ali brigando ali na terceira, segunda posição. Mas o time que tem a posse de bola mais baixa, com média mais baixa, que seria o Arsenal, tá liderando o campeonato. Outras ligas europeias, se você observar, a Inter de Milão na Itália tem uma posse de bola elevada, né? Em torno de 60% a 65%. Tem a Liga Alemã, o Bayern também é um time que possui uma posse de bola, mas são posse de bola efetiva. No Flamengo, o técnico Leonardo Jardim já disse que quer ter uma posse de bola que tenha efetividade. E isso converte em resultado. E é o que tem ajudado o Flamengo a vencer os últimos jogos. Então o Flamengo venceu o Botafogo, o Flamengo venceu um jogo anterior contra o Cruzeiro, de 2-0, e não teve necessariamente posse de bola. Aí você fala, mas contra o Botafogo teve uma posse de bola aí de 60%, o que é a maioria sim, da posse de bola. Sim, teve, mas uma posse de bola efetiva, e o Botafogo também por muitas vezes se livrou da bola, né? O Botafogo tinha uma proposta de jogo que também não favorecia ficar com a bola. Então, a posse de bola, né, a gente percebe que não é uma máxima do futebol em que o melhor em jogo, o melhor da partida, vai ter necessariamente a posse de bola. Então, tática, na minha visão, que está dando certo no Flamengo, que deve continuar. Então, essa é uma diferença principal do técnico Leonardo Jardim para Filipe Luís. O resto, variação tática, esquema tático, isso aí praticamente quase a mesma coisa, mas a gente viu que preferia jogar no último jogo aí com o Samuel Lino, né, no lugar do Cebolinha, e deu resultado, né? O Samuel Lino fez um gol. Deu passo para gol no último jogo também contra o Cruzeiro, tem se saído bem com o técnico Leonardo Jardim. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like, comente aqui se você está gostando da nova direção do Flamengo e do Leonardo Jardim. E a gente vê uma coisa, né? Filipe Luís tem a possibilidade de ir para o Cruzeiro. É isso mesmo, o Cruzeiro tem interesse na contratação do Filipe Luís. Parece que já iniciaram as tratativas e eu não acho difícil que o Filipe Luís vá para lá, viu?
o Felipe Luiz aquilo. A gente não sabe se ele vai recusar, mas o que a gente sabe é que ele não vai ficar recusando a vida toda, né? Ser técnico de um clube, porque se ele quer seguir essa carreira, se ele quer ter isso como profissão daqui para frente, ele vai ter que encarar um time, né? Se não tiver uma oportunidade da Europa, vai ter que ser no Brasil mesmo. E ele não vai ficar recusando o time para sempre, né? Uma hora ele vai fechar. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like. Grande abraço. Tchau, tchau.